Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele e hoje o nosso grupo de estágio vai contar uma história para vocês sobre o urso, a gansa e o leão. Quem escreveu esse livro foi Ana Maria Machado, uma grande escritora, e as ilustrações de Roberto Ieghet. O urso e os viajantes. Dois amigos iam viajando por uma estrada quando de repente apareceu um urso. Antes que o animal os visse, um dos homens correu, pendurou-se por um galho e conseguiu puxar o corpo para cima e assim ficar escondido sobre as folhas. Mas o outro não era tão rápido e, como não tinha força para subir sozinho, ficou um tempo pendurado. E como percebeu que poderia ficar muito tempo naquela posição, pendurado, jogou-se no chão e fingiu-se de morto. Quando o urso chegou perto, ficou cheirando por toda a parte. O coitado, então, prendeu a respiração e ficou imóvel, com o coração batendo forte. Dizem que ursos não atacam cadáveres e deve ser por isso que o urso acabou desistindo e indo embora. Estava convencido de que o homem havia morrido. Quando não havia mais perigo, o segundo viajante que estava na água desceu e perguntou. Assustado, ele perguntou ao segundo viajante: o que é que tanto o urso lhe segredava ao ouvido, cheirando no cara que estava no chão, cheirando a orelha? O que será que esse urso estava falando? Então o homem que estava no chão disse para o segundo viajante: ele estava me contando ao ouvido para eu nunca confiar em um amigo que me deixa sozinho na primeira aparição de perigo. Mas, crianças, será que o urso realmente falou isso? Será que o urso fala e aconselha os viajantes? Vamos pensar? Nossa segunda historinha é a gansa dos ovos de ouro. Era uma vez um casal de camponeses. Este casal tinha uma gansa muito especial, que às vezes dava ovos de ouro. E quando ela dava os ovos de ouro, era uma sorte enorme. Certo tempo, eles tiveram uma ideia, que se ela pusesse muito mais ovos por hora, eles ficariam muito mais ricos. Então, ela colocava ovos de ouro, mas eles, gananciosos, queriam muito mais ovos. E falavam isso sem parar, imaginando o que poderiam fazer com tanto ouro. Um deles então disse: que bobagem a gente ficar esperando todo santo dia essa gansa dar ovos. Eu acho que deve ter um jeito.
E ela deve ter dentro dela esse jeitinho especial de dar mais ouro. E é isso que nós precisamos descobrir. E aí o outro pensou também. Isso mesmo, lá dentro dessa barriguinha deve ter uma maquininha de fazer ouro. E se a gente descobrir, não precisamos mais dessa gança. Era melhor a gente descobrir isso de uma vez e ficar com tudo isso e ficar logo rico. Então, eles fizeram o pior com a gança. Passaram ela dessa para o melhor. Abriram a barriga para ver essa tal maquininha. Mas dentro dela não tinha nada diferente das outras. Mas não tinha nada diferente do que eles já tinham visto em outras gansas. Só tinha carne, tripa e gordura. Não tinha nada dentro dela. E eles não encontraram nenhum jeito especial de criar ouro. Nem mesmo nunca mais ganharam ovos de ouro. E infelizmente, quem muito quer pode ficar sem nada. E ficaram sem a gança. Leão velho. O leão, ele ficou velho e fraco, cada vez mais. E percebeu que era cada vez mais impossível ficar forte. Então, resolveu usar a sua astúcia e deitou-se em sua caverna, fingindo estar doente. Toda vez que um animal se aproximava, ele fingia que estava morrendo. E quando o bicho chegava bem perto, ele saltava em cima da presa, brava, até que um dia veio a raposa. E ao invés de entrar na gruta, ficou pedindo informações, olhando de fora. Como vai? O leão. E o leão respondia: cada vez pior, sua raposa. Mal consigo abrir os olhos. E a raposa disse: que pena, seu leão. Faço votos de que você, leão, melhore. Vendo que ela não entrava, o leão insistiu: vem me fazer companhia. Não fique aí parada no sol. Conforto, eu não vou lhe fazer mal. Muito fraco. Pode acreditar em mim, sua raposa. Eu até acreditaria em você, seu leão. Mas eu tenho a acreditar no que os meus olhos estão vendo. Estou vendo que tem monte de pegada de animais em volta da sua caverna. Todas essas pegadas apontam para a mesma direção. E estão entrando na sua caverna, mas não estão saindo. Isto quer dizer que muitos animais entraram, mas não saíram. Então eu lhe digo, eu é que não entro na sua caverna. Digo mais, passar bem, seu leão. E virando as costas, eu vou embora bem depressa. Então, crianças, vamos aprender. Não se deve acreditar em predadores. Boa tarde, crianças. Dando continuação à historinha O Urso, a Gança e o Leão, que foi contado para vocês anteriormente, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? O que vocês entenderam dessa história? Qual é a moral dessa história? O que a gente pode refletir? O que essa história nos passa? Gostaria de saber a opinião de vocês. Depois disso, eu gostaria que vocês fizessem um desenho bem bonito sobre os personagens da história, relatando o que vocês conhecem realmente sobre esses animais da história, tá? As características desses animais, o que vocês entendem mesmo, tá? Depois que vocês fizerem esse desenho bem bonito,
Eu gostaria que vocês identificassem as vogais do título, tá? Quais vogais a gente encontra no título do livro? E também qual o título do livro? E nesse desenho que vocês vão fazer a respeito do livro, o que vocês entenderam, quais as características dos animais, vocês coloquem o nome, o título do livro, tá? O título do livro e depois vocês façam um desenho, tá? Feito esse desenho, escrevendo o título, eu gostaria que vocês me dissessem que outros títulos vocês conhecem. Vocês conhecem algum título de livro, alguma historinha, título de outras historinhas que vocês já ouviram em casa, ou que a professora já contou, ou alguém contou para vocês? Depois que vocês fizerem tudo isso, a prof vai entregar uma folhinha para vocês, onde vocês vão colocar qual é o nome do título, qual é o nome do autor que escreveu o livro e qual foi a editora, tá? Depois que vocês fizerem isso, eu gostaria que cada um de vocês procurasse bem atrás nas suas lembranças, se vocês reconhecem ou já estiveram em algum lugar parecido ou igual à capa do livro. Se vocês já estiveram em algum lugar parecido, como é que era esse lugar? Era uma fazenda? Era um sítio? Onde era? E como era? Vocês podem imaginar isso para mim? Bom, se vocês já pensaram bem e já conseguem responder, então vou fazer algumas perguntinhas, tá? Eu gostaria que vocês me citassem 2 personagens. Quais os personagens vocês mais gostaram, tá? Ou surpreenderam vocês, tá? 2 personagens. Qual o problema? Vocês encontraram algum problema dentro dessa história? Tinha alguma coisa errada? Tinha algum problema? E se tinha algum problema, eu gostaria que vocês me respondessem qual seria a solução para esse problema. Vocês conseguem encontrar para mim? Depois que vocês fizerem tudo isso, eu gostaria que, com a ajuda da professora de vocês, Prof. Ivana, aí dentro da sala, vocês preenchessem essa ficha pra gente, tá? Lembrando bem quais os objetivos da história, as características dos personagens, fazendo a escrita do título, dos personagens, o que vocês entenderam, qual foi o sentido, qual o objetivo dessa história que foi contada e qual a lição vocês podem tirar junto, tá? Vocês conseguem tirar alguma lição dessa mensagem que o texto passou e a gente pode pensar junto em uma conclusão, o que vocês entenderam sobre o texto. Obrigada, crianças.